tarde a todos! Nesta última segunda-feira, o governo nazista declarou que pessoas que não respeitavam suas ideias totalitaristas e racistas eram mortas ou presas. Confiram detalhes com a repórter Park Chae-young. Boa tarde, Kim Jane. Sim, é isso mesmo. De acordo com Adolf Hitler, declara que se não respeitasse suas ideias totalitaristas ou acreditar, seriam presas ou mortas. Já tivemos mais de 15 mil mortos aqui na Alemanha por conta de ser contra as ideias de Hitler. Motivo de tudo isso é que Hitler achava que judeus era coisa de demônio, que traziam doenças para a população e com isso espalhavam mentira, acreditavam e matar ou até mesmo perderem seus direitos de cidadãos. E com isso houve um grande aumento da busca de comida e desemprego e a inflação chegou em níveis incontroláveis. Muito obrigada, Park Chae-young. Além do nazismo, temos outro caso chamado fascismo, que é um regime autoritário criado na Itália, que também podemos dizer que é uma ideologia de extrema-direita que usa a violência para chegar ao poder. Os fascistas são a favor de tirar a liberdade das pessoas e acabar com aqueles que pensam diferente. E além do nazismo e o fascismo, está acontecendo o franquismo, que foi na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola em Guernica em 1936 a 1939, que quando a monarquia foi restaurada, mas sem força, depois se tornou república e depois substituiu a monarquia novamente. E eles estabeleciam poderes entre igreja e Estado, entre dois grupos que são a Falange e a Frente Popular. Agora vamos para as últimas notícias sobre o governo de Getúlio Vargas, o presidente atual do Brasil de 1930. Entraremos em detalhes com a repórter Kim Ji-soo. Boa tarde, Kim Jane. Sim, após Vargas assumir seu governo provisório, a Constituição de 1891 infelizmente foi anulada e algumas medidas radicais foram tomadas, como o afastamento dos governadores de estados em cujos lugares foram nomeados interventores federais. E isso afetou o Brasil e as pessoas acabaram não gostando das decisões de Vargas. Além disso, ele ordenou o fechamento da Câmara e do Senado, além de todas as câmaras municipais e assembleias legislativas. E em 1930 foram criados os Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, que seriam responsáveis por mudanças nas leis trabalhistas, foi instituído o salário mínimo e o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. E, de acordo com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio brasileira surgiu no Rio de 1923. Aos poucos foram aparecendo outras, no início dos anos 30 já eram 21 espalhadas pelo país, e iniciou-se a disputa por audiência com músicas, paródias, quadros humorísticos, comerciais, entre outros. Ok, muito obrigada, Kim Ji-soo. Agora vamos às últimas notícias da crise de 1929, que durante a guerra os estadunidenses passaram a emprestar grandes somas de dinheiro a outros países e surgiam muitos conflitos armados. Vamos conferir mais detalhes com a repórter Lalissa Manoban. Boa tarde, repórter Kim Jane. Sim, na época eles perceberam que a produção estava cada vez maior em relação à capacidade de consumo das pessoas, que é a superprodução. Com o tempo, começaram a formar estoques de produtos não vendidos e o que forçou uma redução da produção. E com isso, eles começaram as demissões. O volume disso aumentou bastante e poucos podiam comprar e isso deu uma queda na bolsa de valores, uma violenta queda. Esse episódio ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, no dia 24 de outubro de 1929, que foi o crash da Bolsa de Valores, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores. E com isso, a população ficou muito prejudicada com o aumento de desemprego, perderam capacidade de importação e afetou muitos países, inclusive o nosso Brasil, atingindo a população pobre. Ok, repórter Lalissa Manoban, muito obrigada e amanhã ficaremos com mais notícias do Blackpink Newspaper. Até mais e tenha uma boa tarde!